Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 24º domingo do tempo comum, iremos partilhar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 35. O título diz: Quantas vezes perdoar? Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajuntar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de uma página do Evangelho talvez mais difícil de ser cumprida, quando o Senhor nos diz que devemos perdoar os nossos irmãos. E como é difícil para nós perdoar. A palavra de Deus, ela diz que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta para ele, né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro fala até 7 vezes porque as escolas rabínicas, elas tinham o hábito de perdoar até 5 vezes para os mesmos membros da família. Pedro vai além, né? Pedro está querendo fazer além do que está previsto na lei. Ele quer perdoar 7 vezes, achando que está fazendo muito. E recebe essa resposta de Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente devemos perdoar. Se fôssemos perguntar como devemos perdoar, como Jesus perdoava. Irmãos, e isso exige de nós um esforço tremendo. Isso é um processo, é uma caminhada. Seria muito fácil a gente gravar um vídeo e impor a cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, estão assistindo agora, falar para vocês: vocês têm que perdoar, né? O perdão é um processo. O primeiro passo é desejar perdoar. Você querer perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Eu duvido, eu faço uma aposta com vocês. Se diante do Senhor você se prostrar e falar: Senhor, com minhas forças eu não consigo. Mas, Senhor, com a sua ajuda, com o seu Espírito Santo, com a sua bondade, Senhor, eu conseguirei, eu hei de conseguir, Senhor. A palavra de Deus, ela continua narrando essa misericórdia de Deus para conosco, através dessa parábola do servo cruel. A parábola diz que um homem devia 10.000 talentos para o seu senhor.
e não tinha como pagar. O Senhor ordenou então que fosse vendido, gente, toda a sua família. Imagina bem, toda a sua família ser vendida para você pagar por uma coisa que você fez, né? Você tem que vender a sua família como escravo, os seus bens, você ia perder tudo e, além de tudo, ficaria preso. E esse servo suplica ao seu senhor, se prostra diante dele, suplicando ele, né? E pede um prazo que ele vai pagar tudo, né? Cheio de compaixão, ou seja, a compaixão de Deus, né? Aquilo que vem de dentro, das suas entranhas, né? A misericórdia de Deus, ela vem das entranhas de Deus. A palavra diz que o Senhor, cheio dessa compaixão, deixou ele embora e perdoou-lhe toda a dívida. Apenas saiu dali, ele encontrou um de seus companheiros de serviço que devia apenas 100 denários. Agarrou-lhe pela garganta, quase o estrangula, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés, pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. E mesmo assim, ele não quis saber. Ele não quis saber do que o outro tinha para ouvir. Ou seja, a misericórdia de Deus que agiu na vida dele, esse Deus que se compadeceu dele, ele não foi capaz de se compadecer desse outro irmão, né? Irmãos, perdoar não é um sentimento, né? Perdoar, ou melhor dizendo, né? Perdoar é um sentimento, né? Um sentimento humano. E um sentimento você precisa consentir ele. Esse desejo de perdoar, né? É como o ladrão da cruz, né? Nós temos 3 homens na cruz. Um que queria o perdão, um que não queria saber de Jesus, do perdão, não queria saber da misericórdia, e um que perdoava, que era Jesus. O sentimento do ladrão da cruz é desejar a misericórdia de Deus. E ali, Jesus fala, né? Teus pecados foram perdoados, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A misericórdia de Deus invadiu o coração de um ladrão. No finalzinho da vida, ele consegue roubar o céu. E Deus garante para ele a eternidade. Esse Deus de misericórdia que deu a salvação para esse ladrão da cruz, esse que é contado na parábola, ele vive, ele continua deixando a sua misericórdia nos alcançar. Basta que a gente se abra, né? Mas tem algo muito importante ainda para ser revelado nessa passagem bíblica, né? A palavra de Deus diz que assim como, e você faz isso, eu acredito, né? Todos os dias quando você reza o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma via de mão dupla. O perdão é uma via de mão dupla. Assim como o Pai nos perdoa, nós também devemos perdoar nossos irmãos, né? Quantos que a gente precisa perdoar? Quantos que a gente precisa pedir perdão, né? O perdão, ele é um ato de justiça para com Deus. A justiça envolve pena, mas o perdão é dado por graça. O Senhor nos perdoa por graça. Assim também nós devemos perdoar os nossos irmãos. É muito difícil. A forma que Jesus nos dá para conseguir alcançar o perdão e liberar esse perdão, ele nos ensina na carta aos Filipenses, né? O esvaziar-se de si mesmo, a sua kênese, o seu rebaixamento. Jesus se esvazia de si mesmo, Jesus se iguala ao homem. E muitas vezes nós não queremos perdoar nossos irmãos. Muitas vezes guardamos o nosso coração, fazemos do nosso coração um cárcere, onde nós ficamos 24 horas, né? Não é assim? Às vezes você não deixa de ir num matrimônio, deixa de ir numa festa de 15 anos, porque
Você até foi convidado, mas lá você vai encontrar uma pessoa que você não fala. Talvez seja até parente. E mais, assim, incrível é que você ama. Porque se você não amasse, você não perdoava tanto. Então, é preciso converter esse amor em realidade de misericórdia. A mesma misericórdia que o Senhor tem de nós. Se você ainda continua preso a essas coisas, ainda continua com essa dificuldade, que essa palavra agora, ela possa fecundar no seu coração, que ela possa frutificar, irmão e irmã, e que, sob o poder dessa palavra, você tome uma decisão. Eu pergunto para você, quem você precisa perdoar? A quem você precisa pedir perdão? Quantas vezes nós já magoamos? Quantas vezes nós ferimos? Quanto de nós trazemos feridas, chagas abertas no nosso coração, porque não perdoamos e também porque achamos que o outro não vai aceitar o nosso perdão. Eu convido você então, né, pela força do Espírito Santo, peço ao Espírito Santo agora para trazer na tua memória a quem você precisa pedir perdão, a quem você magoou, a quem você feriu. Talvez, né, esteja bem próximo de você, talvez esteja na sua casa. Aqueles que a gente mais magoa são as pessoas que estão ao nosso lado, aqueles que a gente mais ama é que a gente mais magoa. Então tenha coragem, né? Peça perdão ao seu pai, sua mãe, aos seus irmãos, aos seus afilhados, à sua esposa, aos seus filhos, né? Quantas vezes nós falamos, né, dirigimos nossos filhos palavras tão duras, né? E às vezes a gente até se arrepende, mas não tem coragem de pedir perdão para os nossos filhos, porque é filhos, são submissos, né? Não é assim que funciona. Tenha coragem, então, de pedir perdão também aos seus filhos pela vez que você os magoou. Filhos, tenham coragem de pedir perdão para seus pais, né? Por tudo aquilo que vocês fizeram de errado nessa vida, por tantas coisas que vocês desobedeceram. A misericórdia de Deus quer se invadir pela força dessa palavra no nosso coração agora. Ela quer nos tomar. Então nós permitimos, Senhor. E nós queremos, Senhor, diante de vós, diante dessa palavra, tomarmos uma decisão, Senhor. Mas olha, vem e nos socorre, porque nós somos frágeis. Vem e nos socorre, Senhor, porque já até tentamos, Senhor, várias vezes com as nossas forças, Senhor. E não conseguimos, não tivemos coragem. A palavra certa é essa, coragem. Então, meu irmão, minha irmã, peça a coragem de Deus agora para a tua vida. Fala, Senhor, Senhor, restitui-me da coragem do Espírito Santo, da força que vem do alto, para que eu possa liberar o perdão e para que eu possa pedir perdão também para aqueles que eu feri, para aqueles que eu magoei. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus de misericórdia, que nos acompanha nessa trajetória terrena, que nunca deixou faltar da sua misericórdia para conosco. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas misericórdias na nossa vida. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.